Depois de algum tempo aqui na internet e também dando aulas e convivendo com pessoas que se converteram ou que começaram a estudar com professores, gente que ensina as coisas sobre doutrina e muita coisa, eu percebi que existe sempre uma coisa em comum. E isso sempre atrapalha a pessoa quando ela quer ter a sua vida intelectual. Sem resolver esse problema, você nunca vai ser levado a sério. É isso que eu vou explicar hoje. Então, se você quer ser levado a sério, quer passar suas ideias de maneira simples, sem ser tido como alguém que não sabe de nada, né, ou tido como alguém ignorante, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar uma coisa que faz toda a diferença. Primeiro, uma coisa que eu percebo é que isso é normal do ser humano, mas a gente sempre aprende a vendo os outros fazerem as coisas, né? Então, por exemplo, a criança vai aprender a falar porque os pais falam perto dela. Vai aprender a andar porque as pessoas andam perto dela. Então a gente também vai aprender muitos trejeitos, a gente vai aprender formas de pensar, formas de falar, jeitos, né? Dependendo de quem está perto da gente. Assim também é com a vida intelectual. Se você tem um professor, se você tem algum mestre a quem você admira, você vai aprender daquela forma. Se você tem um santo de devoção, você vai ter uma tendência a viver sua religião daquela forma. Isso em si mesmo não é negativo. O que é negativo, e aí que as pessoas se atrapalham, e isso acontece com muita facilidade, é que elas se perdem nessa imitação. Se torna apenas uma imitação. Quer dizer, ela não encontra ali uma inspiração para que ela seja melhor. Desculpa aí a gripe, mas é que eu tô de viagem e aqui é muito frio. Então, as pessoas se perdem. Elas perdem a sua identidade. E existe um grande problema quando você tenta falar algo sem você ter a sua identidade com clareza. Que é o quê? As pessoas não gostam de falsidade. Ninguém gosta de falsidade. E mesmo que muitas vezes as pessoas caem em golpes, é muito fácil você ver pessoas dando golpes por aí, né, com falsidades, com argumentos falsos, com vendas falsas. Elas caem justamente porque é mentira, mas quando a mentira está muito estampada na personalidade de alguém e ela está falando uma coisa muito elevada, não cola. Geralmente golpe, por exemplo, promete coisas absurdas, né? Pode prestar atenção. Agora, quando você está falando de uma verdade, de uma coisa de fé, de algo mais elevado, filosofia, enfim, e você tenta ser falso ao mesmo tempo, é perceptível que aquilo ali não condiz com a pessoa. Então a gente vê constantemente aqui, é muito fácil ver isso, principalmente no Instagram, pessoas se dizendo intelectuais ou tendo a imitação dos trejeitos, né? Então é o cara do charuto, é o cara do terno, é isso, é aquilo, e isso vira uma espécie de arquétipo que, se você aplicar, pronto, você é o intelectual. Mas isso não convence ninguém. Porque o que convence as pessoas é a verdade. Então você precisa ser sincero. Se você quiser convencer as pessoas, você precisa ser sincero. Os melhores vendedores, por exemplo, não são aqueles que chegam prometendo tudo. São aqueles que mostram, ou pelo menos são muito mais confiáveis, aqueles que falam qual é a fragilidade daquele produto. Qual é a fraqueza, ou então o pequeno defeito. Ele te mostra a realidade. Então a realidade convence as pessoas, porque o ser humano é feito para contemplar a realidade. Se você, então, olha para uma pessoa e ela não te transmite isso, se você, sei lá, adquire um produto qualquer e aquilo não agrega na sua vida de verdade, você não vai querer mais. Assim também é com as pessoas. Então, se você, por exemplo, é muito jovem e você começa a falar de coisas muito elevadas que você acabou de ouvir, por que você acha que as pessoas não te levam a sério? Porque isso não é condizente com a realidade. Não que uma pessoa jovem não possa ser sábia. A própria Bíblia diz que pode. E que se você fizer certas coisas, vai ser sábio. Né? Para quem quiser ver isso, leia os livros sapienciais da Bíblia. Sirácida, a Sabedoria, Provérbios. Leia esses livros, você vai encontrar isso lá. Mas o essencial mesmo é a simplicidade de você ser quem você é. Então, não busque falar de coisas mais elevadas do que o que você realmente sabe. Não busque parecer ser o que você não é. Não busque tentar modelar em você uma personalidade que você não tem. Porque isso traz dois problemas. O primeiro problema é esse mais óbvio. As pessoas não vão confiar em você. E elas podem até não dizer isso pra você, mas isso vai ficar óbvio pelos frutos, né? Então, por exemplo, você quer
alunos, você não vai ter alunos, né? A janela tá abrindo aqui. Se você quer pessoas para te ouvir, elas não vão te ouvir, elas não vão te respeitar, elas não vão acreditar nos seus argumentos. E o segundo motivo é que isso vai ser maléfico para você, porque vai chegar um ponto onde você vai acreditar na sua própria mentira. Então você vai começar a achar que você é bom demais. Você vai começar a achar que você está preparado demais, que você é inteligente demais, é esperto demais. E isso vai ser um atraso de vida. As pessoas que são presunçosas em matérias de conhecimento, elas têm um atraso de vida. Porque elas estão gastando tempo, estão gastando a sua capacidade de memória, de pensamento, argumento, enfim. Estão gastando tempo da sua vida com algo que é menos do que a verdade. Então, a verdade está acima de tudo. Se você gasta tempo com algo que é menos do que ela, que é só uma imagem de algo que você quer transmitir, mas que não é, isso é perda de tempo. Isso é fazer da sua vida uma vida de mentiras. E aí você vai chegar ao fim dela, vai olhar para trás e vai perceber que tudo que você fez não valeu de nada, ou valeu muito pouco, perto do que poderia ser. Então, para você não ter esse arrependimento, que é um dos piores, porque não tem mais volta, sabe? Muitas coisas na vida têm volta, agora você perceber que viveu uma vida falsa não tem volta. Então, para você não cair nisso, busque praticar a humildade de confessar o que você não sabe. E não estou dizendo que você precisa sair contando para os outros, sabe? Isso é muito simples. Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é muito simples, é muito óbvio. Me parece até estranho ter que gravar um vídeo sobre isso, porque é muito simples. Ser sincero. Houve épocas onde isso era tão óbvio que estava na educação de casa e bastava, né? Hoje, pessoas compram cursos e pagam caro em cursos aí para ter acesso a coisas como essa, né? O ensinamento, por exemplo, de coaches, né? Onde as pessoas falam coisas até mais rasas do que isso aqui. Não que isso aqui seja raso, mas no sentido assim de tem zero profundidade, né? Quando o básico, bem feito, ele é tão melhor. Quer dizer, se você for sincero, você vai ser uma pessoa muito melhor do que se você for uma pessoa preocupada com o meio ambiente, sabe? Se você for sincero, você vai ser uma pessoa muito melhor do que preocupado com causas sociais, no sentido político da coisa, né? Onde isso aí tudo parece que acrescenta, né, ao ser humano um valor, um amor e tudo mais, mas na verdade o mais básico, que é você ser sincero, você buscar a verdade, isso te acrescenta uma nobreza muito maior. E as pessoas gastam a vida principalmente nessas coisas aparentemente nobres, que são mais visíveis aos outros. Então veja bem, o negócio aqui é se apegar a uma imagem. As pessoas se apegam à imagem da pessoa caridosa, da pessoa que está preocupada com os outros, com o sofrimento do mundo, com isso, com aquilo, mas isso não é você. A gente teve uma educação, de maneira geral no Brasil, a gente tem essa educação de que nós precisamos nos preocupar com problemas que na verdade são abstrações. Você pega o Enem, por exemplo, todo ano o Enem propõe lá uma redação. E nessa redação, você precisa dar uma solução para o problema. Só que são problemas tão magistralmente fora da sua capacidade de resolver que, assim, não faz nem sentido, né? Mas isso é exigido justamente de quem? Dos adolescentes, que é justamente o tipo de pessoa que está começando a desenvolver um pensamento social. E quando isso acontece de maneira mal feita, você começa a se achar protagonista demais. Você começa a achar que a sociedade depende de você. Ou que existe algum grupo que depende de você. Ou que você é especial de alguma maneira. Então todo mundo é criado na base de você é especial. Quando isso chega, quando você chega em uma idade adulta e percebe que as coisas não são assim, aí você começa a desenvolver uma série de problemas, né? Então, e o pior, muita gente não percebe que é por isso. Muitas pessoas não percebem que é por isso, né? Elas ficam achando que o problema é com os outros. Mas na verdade é com você que assumiu uma personalidade que você não tem, que começou a ser o que você não é. Então você tenta fazer as coisas e ninguém te leva a sério. Você olha para a realidade e não consegue descrevê-la. Você sempre descreve de uma maneira incompleta. As pessoas não confiam em você. Elas não te levam a sério. Elas não acham que você é capaz. Por que não? Porque não tem verdade. E eu sei que isso é doloroso, mas essa é
a coisa mais necessária que todo mundo precisa fazer. Olhar para si mesmo e falar assim, olha, eu não estou sendo sincero nisso, 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 nisso. Porque isso te dá, isso é a única chance, é a única salvação que você tem de melhorar a tempo de se tornar alguém realmente relevante. E quando eu digo relevante, de novo, não é assim ser salvador da pátria, não é ser salvador da sociedade, como aqueles pensadores iluministas pensavam, né? Imaginavam. Quer dizer, se você pega esses filósofos do iluminismo, você vai ver que todos eles tinham essa mentalidade. Todos, absolutamente todos, se viam como grandes salvadores, se viam como grandes pensadores capazes de influenciar as pessoas, e de fato fizeram isso. E por que eles fizeram isso? Porque eles tinham ainda algum talento. Eles ainda tinham algum talento intelectual mesmo. E com isso conseguiram influenciar pessoas que queriam ouvir essas coisas. Por que vocês acham que muita gente cai no papo dos coaches? Porque elas querem ouvir isso. É o que eu disse. A pessoa, quando ela está falando de coisas muito elevadas, a falsidade não lhe cai bem. Mas agora, quando é coisa muito baixa, a falsidade é necessária. Então, ideias baixas, como ideias como aquela, né, de separar a igreja do Estado, num sentido assim de a igreja ser realmente rebaixada, né? Não estou defendendo aqui igreja e Estado como uma coisa só, mas só citando o mesmo exemplo. Ou coisas como a dissolubilidade do matrimônio, casamento civil, coisas que, em comparação com a sociedade que já havia existido na Idade Média, isso era um retrocesso, absolutamente um retrocesso. Eu sei que muita gente pensa que é o contrário. Mas você pensa que é o contrário justamente porque já caiu nas ideias dessas pessoas. Né? Busque saber que você vai ver. Então você vê que esses filósofos, eles tinham todos essa mentalidade. Absolutamente todos eles. Né? E essa mentalidade, ela produziu o quê? Destruição. Ela acabou com os valores ocidentais. Ela permitiu hoje o que a Europa vem se tornando. Né? A Europa está praticamente se autodestruindo. O Ocidente, de maneira geral, está se autodestruindo. E isso por quê? Porque você deu ouvidos a pessoas insinceras. A maior personalidade, ou a maior força de personalidade, vem da personalidade sincera. Porque quem tem a verdade é inabalável. Você não precisa ter a melhor opinião, você não precisa ter o melhor argumento, você precisa ter a verdade. Então, se você tiver a verdade, você é inabalável, nada te destrói. Porque não tem como destruir aquilo que é indestruível, aquilo que dá base à própria realidade. Então, você quer ser respeitado, quer ser ouvido, quer convencer as pessoas, quer transmitir algo de bom. Não é transmitir qualquer coisa, transmitir algo de bom. Quer ser realmente relevante, ainda que seja para uma pessoa, para duas pessoas. Busque a verdade. Fale a verdade. Seja sincero. Ainda que a sua sinceridade, a sua verdade, seu conhecimento disso seja ainda muito pequeno. Entende? Muito pequeno. Mas, por menor que seja, aquilo é verdade. E por maior que seja uma ideia idiota, ela ainda é uma ideia idiota. Então, assim, se você quiser indicações de como você pode fazer isso, né? Existem livros, existem bons filósofos, existem bons santos. E outra indicação que eu posso fazer também, né? Fazendo um pequeno jabá aqui, eu tenho a Escola da Verdade. E aí, eu já vou até responder um comentário de um dos vídeos anteriores, né? Um sujeito falou assim, o que mais me espanta é você vender a verdade. Não, ele não entendeu o nome. A escola não é da verdade porque eu vendo a verdade. A escola é da verdade porque nós buscamos a verdade. O que eu vendo é o meu trabalho de aulas para levar você a aprender os mecanismos de buscar a verdade, desenvolver a sua inteligência para isso. Não é nada mais do que isso. Eu, como professor, vou vender as minhas aulas, entende? Então, se você quiser a minha ajuda, as minhas aulas para isso, eu vou te ajudar lá, assim como ajudo várias outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, @sauloboixá. Mas continuando aqui, o essencial é você procurar, para desenvolver a sinceridade, o essencial é você procurar fontes de pessoas que fizeram isso. Então, você quer um filósofo bom, não vai em Sartre, não vai em Descartes, que era gente que, assim, ou estava muito enganado ou mentiu. O Descartes claramente mentiu. Ele não passou pela experiência que ele disse que passou. Não tem como. Certo? Quem quiser saber como refutar isso daí, leia o livro do Olavo sobre ele. Vou deixar aqui na descrição. Vai nos filósofos clássicos. Vai no Sócrates, por exemplo. Vai ler lá a Apologia de Sócrates. Ali você vai ver uma pessoa sincera, que inclusive foi punida pela sua sinceridade, mas isso lhe trouxe um nome eterno.
Quer dizer, quantas pessoas ele influenciou ali naquele momento? Quantas pessoas ele convenceu? As que ele precisava convencer, ele não convenceu. As que ele precisava para convencer, para sobreviver, né? Ele não convenceu. Morreu. Mas é eterno. Então você quer o quê? Você quer ser respeitado de maneira passageira por gente que respeita qualquer pessoa? Ou você quer realmente deixar um legado, deixar algo que realmente ajuda as pessoas, que muda a vida delas? Então, se você quer isso, o que você precisa fazer é buscar a verdade. Não é buscar argumentos, ideias, nada disso. Porque isso não é você. Isso aí é só uma máscara que você vai construir para essa sociedade que vai acabar daqui a 100 anos, está todo mundo morto, ninguém vai te respeitar mais porque você já é pó do pó. Então pense naquilo que vale eternidade. Não pense em nada menos do que isso, não vale a pena. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com alguém, siga lá no Instagram e deixe um comentário aqui se você gostou e qual outro vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço, até mais.